Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Pode Confiar e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós estamos com os nossos convidados, o Álvaro e o Bispo da nossa aula. Sejam bem-vindos aí, rapaziada. Bom, muito prazer estar com vocês aqui hoje e o nosso tema é missão. Não só missão, mas tipo, bater um papo, lógico. Histórias da vida. Que é da hora falar Tem sobre muita, isso. viu? Como que vocês estão hoje? Feliz por estar aqui, contente, obrigado, animado obrigado. com essa turma aqui, bem bacana. Verdade, nós temos uma plateia enorme aqui hoje. E vamos ter algumas perguntas deles, eu espero. E vamos lá, vamos começar. Alguém aí tem alguma pergunta pra gente já começar desenrolando? Opa, você já aí na tem primeira convidados fileira. aí. Ok. Qual foi o almoço mais estranho que vocês tiveram? Uau, boa Almoço pergunta, mais hein? esquisito que Legal, já teve. hein? Almoço mais estranho, hein, Não, bicho? peraí, você serviu missão onde? Olha, eu servi missão em Brasília, Brasília. que é a parte centro-oeste, né? Pegava Brasília, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Então, assim, tinha uma comida diferente lá, viu? Pera, mas quão diferente? Sabe o que acontece? Engraçado que cada região do país tem o seu prato típico, tem comidas, né, da região. Na minha região, tudo que eles faziam, até doce, era com pequi. Aqui, é verdade. Pequi. Pequi é tipo parece um legume, uma fruta, eu não sei o que é, mas tem espinho dentro, que se você cortar ela, você come o espinho. Então, eu nunca entendi por que tinha aquilo em tudo que é lugar. Né? Essa era uma coisa que podia ter espinho. O povo gosta de apanhar, aparentemente. Mas a coisa mais interessante que foi em Goiânia, quando uma irmã serviu frango. Todo mundo gosta de frango, né? Não, com certeza. Só que ela serviu com todas as partes do frango. Até aí tinha a cabeça, ela colocou a cabeça do frango, Tinha bico? tinha o bico, Ai, que delícia. tinha... Como é o nome daquele negócio que tem aqui em cima? A crista? A crista, tinha tudo aquilo no prato, aquilo ali. Quando eu olhei, eu fiz, eu não tô acreditando. E meu companheiro americano ficou horrorizado, falava assim, Helder, o que é isso? Eu disse, é frango, galinha, Como? né? Aí quando a irmã saía, e tinha farofa do lado, aí quando a irmã saía, ele pegava, colocava a colher e fazia assim com a farofa, assim, ó, jogando em cima da cabeça da galinha. Eu digo, para de fazer isso, Helder. Ele disse, não, ela tá olhando pra mim, ela tá olhando pra mim. Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas mais estranhas, assim, porque eu não esperava ter uma galinha completa. Porque a gente espera a coxa, o peito de frango, o pé. sobrecoxa. Tem gente que gosta de pé, né? Porque é rico em colágeno, tudo assim. Eu não gosto. Eu só Tem gosto coração de vez em quando. coração, muita gente gosta. Mas a cabeça e como é o nome de novo que eu esqueci? A crista. Crista. Eu nunca tinha visto. Então foi a coisa mais esquisita que eu vi, sendo brasileiro. O americano, então, ficou horrorizado. Ah, mano, mas você tá ligado que, tipo, quando vão matar a galinha, eles geralmente cortam a cabeça, né? Sei. Essa Mas- tava viva ainda. Não, mas, tipo, uma vez quando eu era pequeno, um padrasto da minha mãe cortou a cabeça da galinha e ela continuou andando por um tempinho. Rapaz. É o mesmo. Aí eu fiquei em choque. Mas o bicho fez em Belém. Belém tem coisas exóticas Tem também. bastante coisas interessantes em relação à comida, né? Açaí com peixe? Açaí com peixe. Eu conheci o açaí lá, na verdade, né? Eu não conhecia, nunca tinha comido açaí. O açaí natural, ele tem um gostinho meio de terra, assim, né? Porque geralmente o que a gente come aqui, ou né, no sul do Brasil, ele já vai meio com um xarope, até mesmo Aquele xarope de Guaraná, para deixar ele meio adoçado e também né, com um tempo de duração maior, né? Uhum. E aí eu lembro uma vez, eu estava em Belém, eu fiz missão em Belém, né? E era um dia que estava chovendo muito, era um sábado inclusive. E aí nós fomos almoçar na casa de uma família, e aí nós sentamos na cozinha, eu e meu companheiro, também era um americano, o The Garvin, não esqueço. E aí a família deixou a gente sozinho na cozinha com os pratos de comida na mesa, né? E aí parecia um bife assim na mesa, né? Com um macarrão e tal, um macarrão mais um pouquinho sem molho, só com coloral, né? E a gente começando a comer e tal. Coloral, né? O pessoal gosta de usar coloral, eles né? jogam um coloral por tudo. cima, né? Ah, mano, E aí dá uma a gente corzinha. começou a comer, quando eu peguei o bifinho assim pra comer, cortei, coloquei na boca, e aí começo a mastigar o negócio, né? Mastigar,
joga para um lado, vai para o outro, mastigando. E meu companheiro a mesma coisa, né? E aí eu falei, mas que carne que é essa? Né? E a irmã entrou na cozinha. Aí nós perguntamos, nossa, que bife é esse, né? Ela falou assim, não é bife não, isso é língua de porco, de boi. Não. Então, assim, não tava ruim, mas né, tem muita fibra a língua, né? Então você tem que mastigar muito bem para você engolir. Então foi a primeira vez, né, que eu comi algo diferente assim, mas foi interessante, foi muito bom. É porque o psicológico, né? Você saber o que a gente miúdo, até né? esquece o gosto, né? Porque se eu souber que era língua, e sabe o que acontece? A gente tem que comer, viu? A gente tem que comer, sorrir, mesmo que não gostou, porque senão é confusão. E ainda a irmã fala assim, Helder, Coma mais. mais um pouquinho, Helder. E você tá lá, ó, comendo. Mais um pouquinho, Helder. Não gostou da minha comida, Helder? Repete. Você vai lá, ó, engolindo. Mas isso tem várias coisas, né? É assim, o que a gente tem que lembrar, né? Que eles fazem com tudo muito carinho, né? Com muito desejo de poder Gratidão. ajudar, né? Gratidão, ajudar os missionários. Então a gente tem que também mostrar esse lado, né? E a missão é isso. Eu acho que é muito bacana essas coisas, né? Boa pergunta, Clara, muito legal. Aí a Vitória tinha uma pergunta ali. Qual que é a sua pergunta, Vitória? Vitória. Falar qual é uma coisa mais difícil em conviver com outras pessoas, tipo, talvez um inimigo ou uma coisa assim. Tá, legal. Lógico, a missão, né? Eu sempre falo que tem momentos bem difíceis, né? Não é sempre uma maravilha, né? Então a gente tem que saber conviver com isso, com esse tempo de dificuldade dentro da missão. E é lógico que o seu psicológico ele tem que estar preparado para isso também. Não pensando só, vai ser legal, vai ser tudo todos os dias vai ser bom. Não, tem dias que vai ser ruins, você vai ter uma dificuldade de encontrar pessoas, né? Que é normal. Mas a medida, né? Sua pergunta é muito boa, Vitória, porque a medida, e o Álvaro pode, né, também falar sobre isso, então a medida, né, do seu trabalho diário, né, como você trabalha no seu dia a dia, vai impactar o seu emocional. E aí, se você não trabalha direito, se você não se esforça direito, se você não segue as regras da sua missão, em especial o que o seu presidente de missão fala, o que vai acontecer com o seu emocional? Ele vai cair. E, consequentemente, quem vai atrapalhar você? O inimigo, com pensamentos de distração, de desânimo. Eu não encontro ninguém para ensinar, né? A missão é muito difícil, né? Que calor hoje, né? Tá insuportável isso. E aí o seu trabalho começa a ficar muito ruim, muito difícil. E aí você não alcança o resultado esperado, e aí o desânimo vem, e aí o que acontece? Né? Você volta pra casa. Se quiser, você vai voltar para casa. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com o inimigo, ele pode estar dentro de você mesmo. Então, esse fator emocional ele é extremamente importante. Né? E também, assim, você precisa... É um aprendizado grande, Vitória, porque você vai lidar com pessoas diferentes. Isso que é interessante, porque você um dia está com uma pessoa que tem, às vezes, idade diferente, às vezes tem costumes diferentes, às vezes vivência e socialmente diferente também, com histórias de vida diferentes. Às vezes tem rapazes que têm a família na igreja, tem uns rapazes que não têm, tem uns que são recém-conversos, tem uns que nasceram na igreja. Então, assim, existe uma variação muito grande. E não é uma coisa que é extremamente possível, mas não é fácil. Depende da sua atitude. Porque, de repente, você acorda, viu, João? Você vai lá, você está num lugar, aí vem uma pessoa, seu companheiro, você não sabe quem é, você não conhece, você não sabe nada sobre a pessoa e está lá com você, dormindo do seu lado, na cama do lado, e comendo com você, e acordando com você, você olha para o lado e fala, nossa, quem é essa pessoa? Mas olha que legal a preparação que a missão dá para você. Né? Exato. Aí você olha para o lado, né, bispo? Quem é essa pessoa aqui? E às vezes você precisa ter o equilíbrio de conviver com atritos, com a diferença. É muito importante esse aprendizado, até mesmo com vocês jovens, são jovens diferentes, e vocês aprendem a preparação que o bispo falou, desde agora, a conviver com diferenças. E a conviver com coisas boas da pessoa, e às vezes coisas ruins também que você tem que lidar. Né? Porque às vezes um companheiro acordava de mau humor,
Você tinha que ter paciência de saber lidar com aquilo. Às vezes um companheiro não era tão limpo quanto você. Às vezes um companheiro comia toda a sua comida e não comprava. Entendeu? Isso é um aprendizado para a vida. Isso é um aprendizado para a vida, porque resto. você tem um equilíbrio de saber conviver com as pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, gente. Isso é excelente para a vida, porque hoje em dia, até nas empresas, né, você às vezes vai com o seu currículo impecável, um monte de coisas. Mas o relacionamento interpessoal, saber lidar com pessoas, derruba qualquer diploma. Porque às vezes tem pessoas, João, que têm todo o currículo, mas ela não sabe lidar com pessoas. E hoje em dia as empresas não querem funcionários que não saibam lidar com pessoas. Sabe quando a gente fala com vocês, jovens, a gente pega no pé de vocês? Oi, tudo bem? Fala bom dia, boa tarde, obrigada. É pro bem de vocês. É para ajudar vocês numa futura missão, né, num profissionalismo mais para frente. Então, isso é muito importante. Essa questão de relacionamento com pessoas, isso faz uma diferença muito grande. A pessoa pode ser o cara que fez MBA e tal, né, formação, fala inglês, mas se não tem, como o Álvaro falou, esse relacionamento, acabou. Né, vai ter dificuldades. Quantos companheiros você teve na missão? 16. Eu tive 17. Só que um foi repetido, então eu tive 16. Então, aconteceu isso comigo também. Eu tive 17 e um foi repetido. 17, no mas um começo foi e no final. repetido, então foi 16. Foram 16, né? E foram duas experiências diferentes, com a primeira vez e na segunda Exato. vez, porque já teve um aprendizado aí. Mas eu acredito que tudo é atitude, sabe, João? É ter uma boa atitude. Quando você tem uma boa atitude, como a gente falou, ser positivo, querer fazer dar certo, querer que aquele dia seja bacana. Mas que tem pessoas que é assim, ó céu, ó vida, ai tá chovendo, ai aquela pessoa marcou e não estava em casa, aquela pessoa não marcou ali para a igreja. Se você tiver uma atitude negativa, toda a sua energia baixa. Agora, isso é para a vida, viu? Isso é um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, isso é um trabalho de equipe numa empresa. Eu penso que a missão serviu como um grande aprendizado para poder aprender a lidar com diferenças e amar as diferenças. Eu vejo sobre isso. Olha só que interessante, né, você falando isso. Eu nunca esqueço, quando eu cheguei na missão, Belém é muito quente, muito quente. Chove, né? Muito lá. Meus primeiros 2 meses na missão eu perdi 13 quilos. Eu suava muito, 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 muito. E assim, né, consequentemente, olha só o emocional, né, como eu quero chegar para vocês falar isso. Eu reclamava, puta, muito quente, tá muito calor hoje, muita umidade, abafado. Aí eu nunca esqueço, um elder chegou para mim, que era até meu amigo, já conhecia ele antes da missão, e falou assim, Elder Crevelante, sabe o que vai te ajudar bastante? Esquece o calor, não fala mais do calor. E aí você vai acostumar, o seu corpo vai acostumar e as coisas vão ser mais fáceis. E realmente funcionou, porque isso é psicológico, emocional. Então eu não reclamava, eu não falava, né, eu convivia com aquilo naturalmente e aí as coisas, né, foram melhores, né, certamente. Gente, mas olha só, João, olha o desenho que tá ali no quadro ali, no painel, assim, desenharam um urso polar. E por que isso será, hein? Pô, maior calor, mano. Gente, qualquer semelhança é mera Tá frio, coincidência. né? hein? Por isso, né, Tá Samuel? frio? É da Depois a gente Coca-Cola. conversa. É uma homenagem, será, gente? Não conheço essa marca, não. Não, acho que não, viu, bicho? Que ele é meio Desconheço. branquinho assim, ó. Acho que. Definitivamente não sou eu. Olha aí, bicho, ficou bom, viu? Rapaz, profissional. Uma homenagem, hein? Vai ter que emprestar pra... Sendo homenageado pra aqui ao vivo no Coca-Cola, programa. né? É, muito Agora bom. eu tenho uma pergunta. Fala, João. Qual foi o pior companheiro que vocês tiveram? Pode citar Pior? nomes, eu deixo. Não, assim, eu não tive piores companheiros. Ah, né? eu tive. Mas eu nunca esqueço, eu tive um companheiro, não precisa citar nomes, Ah, mas ele era de Curitiba, esse companheiro, né? Eu nunca esqueço, porque eu era líder de zona numa região, e aí eu recebi um telefone do meu presidente da missão, ele falou assim, Elder Crevelante, eu vou estar enviando um elder para trabalhar com você, ele tem mais ou menos 2, 3 meses de missão, e ele não quer ficar na missão, ele quer ir embora para casa. Então eu pensei, né, que você pode ajudá-lo nesse processo de adaptação na missão, né, de ficar na missão, fazer o trabalho do dia a dia, tal. Eu falei, tá bom, né? E aí eu recebi esse elder, né? E foi uma experiência muito boa, porque ele realmente não queria ficar na missão,
ele tinha outras ambições, ele tinha uma namorada que ficou lá em Curitiba, que na nossa época era só por carta, né? Não tinha e-mail, não tinha telefone, Não tinha né? nada Não tinha dessas ligações comunicações. semanais para casa, mas essa namorada cobrava muito ele, não, você tem que voltar, a gente pode casar, tem outras ambições, tal. E ele jogava handball, sabe o que é handball? Uhum. Né? Ele jogava muito bem. Ele jogava profissionalmente num clube lá em Curitiba. E isso também mexeu muito com ele. Mas, resumindo, né? Eu fiquei com ele praticamente quase um mês. Quando chegou assim na terceira semana, eu pensei que ele estava indo bem, que ele tinha, né, vencido aquela barreira de querer ir embora e tal. E aí eu nunca esqueço, um dia de manhã a gente saiu para trabalhar de casa. Era uma rua bem estreita assim, né? E aí tinha um bar lá na frente, na esquina, na rua. E aí ele estava andando do meu lado, de repente ele saiu assim e foi pro bar. Aí quando eu olhei assim, Alder, aí ele foi e pegou o telefone, né? Que a gente chama de orelhão, né? Uhum. Que põe ficha ou põe o cartão, Ixi, né? Pra esse daí. ligar, né? Não sei se vocês já viram isso. Vocês né? sabem o que é Já. orelhão, minha gente? Né? E aí eu falei, Alder, o que está acontecendo? Não, eu quero ligar pro presidente, eu quero ir embora para casa, eu não quero ficar. Eu falei, caramba, né, meu? Naquela hora assim, né? Parece um balde de água fria em cima de mim, né? Porque eu tava me esforçando por 3 semanas com ele, quase um mês, para que ele pudesse mudar a ideia dele. Tava indo super bem, né, em relação ao trabalho, pensamentos. Mas aí o que aconteceu? O presidente falou, ó, vem pro escritório. Aí no escritório o presidente deixou ele ainda mais 1, 2 semanas lá com os assistentes da época do escritório. Mas infelizmente ele voltou para casa, né? E aí o resultado qual foi? Né, depois de algum tempo que eu fiquei sabendo, Se afastou da igreja. se afastou, nunca mais voltou para a igreja, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que o emocional ele é extremamente, né, importante. Não que ele seja o pior companheiro que eu tive, não. Mas eu acho que o desafio maior, né, que eu tive, eu acho que foi com esse missionário. Né? Olha, eu tive 2, viu? Teve um que foi pior, viu? Não vou fazer nem que causava muito. 2 deles. Um fazia de tudo, porque quando às vezes você chega numa área nova, você tem que conquistar os membros. Conquistar os jovens, os membros. E eu comecei a fazer algumas atividades, torta na cara, tinha reunião de integração, coisa assim. Então os membros começaram a gostar muito de mim, logo de início. E ele já estava 4 meses e não estava conseguindo, não era muito simpático e não estava conseguindo fazer algumas coisas assim. E aí eu conseguia fazer, né, porque eu já ser mais comunicativo, tudo. Então isso começou a incomodar muito. Então ele fazia tudo para me provocar. Ele desligava o negócio de luz quando eu estava tomando banho, dizendo que estava demorando muito. Só que ele não era nem desligava ele o que pagava a disjuntor. conta, nem nada. Então ele me irritava com tudo. Aí teve uma coisa que ele me irritava ao extremo, que hoje eu falo assim, gente, que bobagem. É o aprendizado. Todo mundo sabe o que é o Quick, né? O morango, Quick de morango. Ah, o Nesquik. Nesquik, fala Nesquik, né? Aquilo, se você bate no liquidificador e se você não lava, fica duro que não sai, parece mais nunca. Você tem que esfregar. E eu falava assim, vamos usar o liquidificador? Vamos lavar. Lava, ou então deixa de molho, porque aí, né? E toda vez que ele usava, ele não lavava e eu ia usar. Olha que bobagem, né? Hoje eu falo que bobagem. Mas ele fazia isso sempre para me irritar, deixando tudo vermelho, deixando o liquidificador todo vermelho. Até que um dia eu estava tão brabo, gente. Olha a atitude, o controle que a gente tem que ter das emoções. Que eu cheguei com o liquidificador no quarto. Helder, você não sabe lavar um liquidificador? Então ninguém mais vai ter liquidificador. Aí eu coloquei no chão assim, pisei assim, ó. Pá! Quebrei o liquidificador, quebrei o copo, quebrei tudo lá. E foi uma loucura. E aí, naquele minuto, gente, eu falei assim, nossa, que atitude é essa que eu tive? Né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essas atitudes que a gente tem da emoção, do calor da emoção, porque eu fiquei extremamente arrependido, mas naquele momento ele se assustou, e aí eu comecei, ele falou assim, Helder, desculpa, eu não sabia que te irritava tanto. Né? E aí ele me conquistou, e hoje nós somos muitos amigos, me visitou várias vezes. Aí você falou pra ele, vamos tomar agora Nesquik de chocolate. Vamos tomar de chocolate, porque esse de morango tava ficando manchado tudo. E eu tive um outro também que vira e mexe, queria sair à noite, e isso aí ficou um mês só comigo, que eu mandei logo embora.
que queria correr na praça e levantava da noite, a gente estava em Goiânia. Em Goiânia tem as lanchonetes chama Pit Dog, que é onde você come cachorro quente e tudo assim. Então, às vezes ele estava deitado, vou correr na praça. E levantava, aí saía eu, gente, descabelado, com uma camisa, com short curto, e correndo pela praça, e causava demais. Mas eu volto àquele assunto. Tudo serviu de aprendizado. Por quê? Porque você escolhe ter uma atitude negativa, igual a pessoa, vai ficar tudo no negativo, ou você escolhe ter uma atitude positiva para mudar aquilo. Né? E hoje nós somos grandes amigos até hoje. Sabe uma coisa que me incomodava muito, João? E me incomoda ainda até hoje, é quando, né, os missionários eles andam em como? Como que eles andam? Duplas. 2 pessoas, né? 2 Cíceras ou 2 elders e tal. Por que andar junto, hein? Né? Por que será que tem que andar junto? E o que me incomodava muito na missão é quando um tá na frente e outro tá atrás. Vocês entendem isso? Né? Se eles estão em 2 pessoas, em 2, é para andar um do lado do outro, para ajudar. Aí eu falava assim, ué, você tá com pressa por quê? Vai na frente por quê? Tá? Eu não gosto disso. Eu tive isso e também. hoje eu vejo isso também muitas vezes aqui, né? Então eles têm que estar um do lado do outro, não adianta estar um lá na companheirismo. frente, outro atrás, já passa uma visão para as pessoas, peraí, né? As coisas não estão muito bem, não está dando certo essa dupla, está com algum problema. Então tem que tomar cuidado com isso também, que as pessoas possam, né, podem ver e achar. Né? E é uma marca da igreja, né? Quando eu falo assim, aqueles 2 missionários, né, de plaquetinha, tal, tudo assim. Então, assim, é uma excelente oportunidade, viu? De você fazer o que é ruim virar bom. Você pode. Legal. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Alguém não, senhor. já tentou desencorajar vocês ou impedir vocês de sair em missão? Olha, talvez pessoas comigo não, mas a universidade me desencorajou a ir para a missão, entendeu? Na época, né? Porque eu tinha objetivos de estudar, né? Ir para a faculdade, e aí a ideia era, não, faz 1 ano de faculdade, aí depois você vai para a missão, né? E eu nunca esqueço desse detalhe, né? Porque meu pai era conselheiro da Estaca na época, né? E aí eu estava em casa, eu estava com essa ideia muito forte, né? De fazer 1 ano de faculdade, terminar o primeiro ano e depois para a missão. E aí eu estava em casa, né, um dia à noite, era uma segunda-feira, terça-feira, não lembro exatamente, e aí tocou a campainha. E aí eu fui atender. Quando eu fui atender, para minha surpresa, quem era? Era o presidente da Estaca. Né? Aí eu falei assim para ele, você veio falar com meu pai, presidente? Né? Aí o irmão Wagner Gonçalves, né? Aí ele falou, não vim falar com seu pai hoje não, vim falar com você. E é com a pastinha dele do lado, né? Aí eu falei, eita, né? Aí ele entrou, aí nós conversamos, aí ele ficou na sala. E aí naquela época, o chamado missionário não era online igual hoje. Era em papel. Você tinha que preencher papel, anexar a parte médica, a parte dentária, né? E aí enviava para os escritórios. E aí eu lembro que ele falou assim, eu vim aqui para a gente começar a preencher o seu chamado, hoje à noite. Né? Então aquilo para mim foi muito, muito importante, porque fez eu parar, pensar e falar, não, agora é o momento, receba, agora é o momento de fazer isso, de ir para a missão, a escola depois, quando eu voltar, eu continuo. E foi isso que aconteceu. Né? Depois de alguns meses eu estava no CTM para fazer a minha missão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer em 6 meses ou 1 ano, né? E pode atrapalhar a sua missão. Beleza, antes da gente continuar com a conversa, a gente vai fazer só um pequeno break aqui, só pra dar uma relaxada e daqui a pouco a gente volta. Beleza, rapaziada, voltamos aqui, mas agora a gente não vai falar de coisa boa, a gente vai continuar com as coisas desanimadoras que a gente tava falando. Álvaro, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Olha, desanimadora não, porque eu sempre procurei ser muito positivo, certo? Minha natureza já é ter bom humor, é ser positivo, é sorrir. Eu sempre percebi que na minha vida, toda vez que eu vou para algum lugar, eu estou sorrindo, eu estou
trazendo uma energia boa, de ânimo, transforma o ambiente. Sim. Né? As pessoas, elas sempre falam isso. E eu gosto disso. Eu acho que um sorriso, ela abre muitas portas. Sim. Né? E como o Bispo estava falando, assim, eu não tive nenhum momento de desânimo na missão. Porém, eu tive alguns desafios antes de ir para a missão. Né? Quando a gente está se preparando para ir para a missão, é uma coisa interessante. Parece que tudo vai dar errado. O mundo tá caindo, né? O mundo está caindo. A gente fica a vida inteira na primária, eu quero ser um missionário, nos rapazes, se prepara, faz seminário, tudo. Aí quando chega na hora de ir, parece que alguma coisa, tudo acontece que não era para acontecer. Por exemplo, eu tinha uma namorada de 3 anos, namorava 3 anos, desde os 16, que começou a pedir para eu não ir para a missão. 3 anos já era um tempo grande. Ela era da igreja? Não é correto. Ela era da igreja? Da igreja também, mas assim, Também apaixonada, né, gente? Tava apaixonada, até porque, né? Bonito. Como eu, Vixe, mano. simpático, gentil e lindo. Vamos entrar Ela em não detalhes. queria perder, né? Por 2 anos. Mas, e aí a coisa certa que eu fiz foi terminar o namoro para ir para a missão. Eu acho que isso é muito bacana, porque você fica livre para o foco que é servir. Aí sabe o que aconteceu, João? No último ano quer dizer, faltava, eu tinha feito 2 vezes, por causa de mudança de escola, uma série, e no último ano eu repeti. No último ano, não faça isso, viu? Atrasa Que é, tudo. pessoal, que é o mais fácil, ele repetiu, mas é o que é o mais fácil, né? Era para ser No natural, todo Brasil, mundo passa, né, para talvez. sair. E aí eu repeti, aí meus pais fizeram, sabe o quê? Você não vai para a missão. Você não vai sem terminar o 2º grau. Só tinha 2º grau? Eu não tinha ainda não tinha faculdade não, estava atrasado 1 ano já. E aí tinha repetido esse. Eu falei assim, não, eu preciso ir para a missão. Eu preciso. Aí sabe o que eu fiz, João? Eu falei assim, como é que eu posso? Meus pais diziam, sem esse último ano você não vai. E os meus pais, eles não são da igreja. Embora meus avós sempre foram e eu sempre fui desde criança. E aí tem um programa que chama Supletivo. Vocês não conhecem? Eu conheço. Conhece? Conheço. E aí eu fui para um outro estado. Só para abrir um parênteses, Alva, supletivo para eles, né? Supletivo. Que é, né? É o famoso reforço quando você é mais novo. É você fazer todas as matérias juntas, de todos os anos, e você tem que fazer uma prova. Um ano do currículo inteiro em uma semana, em um mês. Você Em imagina uma a loucura. semana, e você faz uma prova com todos os assuntos que você aprendeu na vida, na escola. Então, assim, não é fácil. E aí eu fui para um outro estado, eu morava em Recife, fui para capital de João Paris. Pessoa, fazer todas essas provas, pagava e fazer tudo porque eu precisava passar. E eu orava ao Senhor, Senhor, eu estou estudando, por favor, eu quero servir, eu quero ir para a missão, tudo. E aí eu consegui, né? Ninguém acreditava, nem meus pais, acho que nem meus líderes, tudo, que eu iria conseguir. E aí eu consegui, aí eu passei, né? Então, quando você passa nessas provas, né, você passa no ano. Então, aí eu pude concluir e ainda deu tempo de fazer um vestibular, ainda passar na faculdade e assim Mas ir você para a tá em qual missão. faculdade? Sim. Você fez faculdade do quê? Eu fiz, a primeira faculdade que eu fiz foi de contabilidade avançada. Não sei o que é. Contabilidade, finanças e coisas Contabilidade assim. evangélica? Como que é? Avançada. Avançada que é pra, e aí depois eu fiz administração de empresa, né, com Famosa ênfase em ADM. finanças também. E trabalhei com marketing a vida inteira e comunicação. Então, assim, às vezes você busca conhecimento numa coisa, mas você usa esse conhecimento de uma outra forma, em outra área, tudo. Mas, enfim, teve algumas adversidades que, com boa vontade, todas essas dificuldades e desânimo. O desânimo dele faz parte, né? Porque eu pensava, puxa vida, eu estou fazendo tudo certinho, por que aqui, né? Eu quero servir ao Senhor, eu quero ir para a missão, tudo. E por que isso está dando errado? Eu pensava que tudo ia dar certo, né? Eu só precisava da passagem e fazer a mala. Não. Precisei vencer alguns obstáculos. E hoje em dia é assim, né? Temos que vencer alguns obstáculos para conseguir fazer algo maior, que foi servir a missão. E deu tudo certo. É uma coisa interessante que o Álvaro falou, né? Não é bem desânimo, né? Que nem você perguntou, João. É muito emocional. Se você tá, né? Como
né? Eu tive esse desejo desde criança que eu queria servir uma missão, e o Álvaro também. Então, tudo aquilo que você vai pensando, vai, né? Puxa, isso é o que eu quero para os meus próximos anos. Trabalhando esse emocional, as coisas ficam muito fáceis, fica muito melhor. Isso não é só para a missão, tá? É você idealizar o que você quer para o seu futuro, né? A questão profissional, os passos que você vai tomar. É muito legal que recentemente a gente conversou com a Vivi, né, irmã do Guga, e se vocês conversarem com a Vivi sobre isso, ela tem tudo certinho, os passos que ela vai, depois do high school, o que ela vai fazer, né, para onde ela vai, quanto tempo vai durar isso, e aí onde ela vai chegar no final. Cara, mentalmente isso ajuda muito. Saber para onde vai andar. Isso é ótimo, né? Elimina muito, assim, o tempo perdido vai acabar, você não vai ter isso, você sabe o objetivo final que você quer chegar, né? Então, eu tive isso, trabalhei muito isso mentalmente, que era um desejo muito grande, pessoal, né? Eu sabia que ia acontecer algumas coisas durante a missão, isso é muito importante, e isso me ajudou a evitar esse desânimo, né? Me ajudou bastante, tá? Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Ô, João, antes da próxima pergunta, a Sofia tem uma pergunta para fazer. Mas você sabe, João, que essa semana alguém fez 4.7. Aniversário do nosso bispo essa semana, quase chegando aos 50. Nossa. Parabéns, vamos dar parabéns? Vamos cantar um parabéns, João? Pode ser. Vamos lá, pessoal, parabéns pro nosso bispo, 4.7. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul, tudo pro bispo. 4.7. Muitos anos. 4.7, hein? Quase perto de 50, né? E sabe o que? Ó, eu fiz aniversário dia 19 e dia 21 eu fiz 21 anos de casado, né? Então, olha só, abriu um mês bacana lá em casa, né? Então, palmas pra Adriana que aguentou 21 anos até agora. Bacana, bacana. 47 anos. Isso daí Passa é... rápido, meu amigo, tá? Ó, O bispo é 30 anos mais velho que eu só. piscar de olhos, tá? Ou melhor, coisa 29 rápida. porque eu faço 18 agora. É? Olha só. Quando é que você faz 18? Eu faço dia 30 de setembro. 30 de setembro? Temos muito aniversariantes. Tem muitos em agosto e aniversariantes em setembro. setembro. Agosto e setembro. Julho, agosto e setembro. Não. Quer ver um Minha negócio gatinha faz engraçado? aniversário em Lá setembro no Brasil, sabe qual que é o feriado no dia... Não é um feriado, né? Mas, tipo, sabe qual que é uma coisa comemorada no dia 30 de setembro? Ah. Comemorado o dia do secretário. Puxa vida, seu aniversário. Cara organizado, né? Que faz Não. coisa... Não. Será? Tem que ver. Então, Não. vamos mudar 30 de essa- setembro, Tem que mudar. a esposa do bispo é a profissão, né? Sim, Secretária executiva, não é? Exato. A Adriana é muito bem organizada. Faz Uhum. tudo bem Tem a feito. planilha, né, bispo? É a garota Excel. Tudo na planilha, né? Garota Garota Excel. Excel. Tudo é na planilha. Não, e a Ruby foi chamada como secretária das moças, né? Aham. Aí a Adriana foi dar umas dicas pra ela e falou assim, olha, a secretária nunca esquece as coisas. Ixi. Aí a Ruby, Ó a pressão, ó a pressão. secretária não esquece as coisas jamais. Secretária não esquece. Ah, eu tenho um apelido que meu apelido, às vezes os meus amigos me chamam de Dory. Por que Dory? Porque eu tenho memória curta. Ixi. Eu esqueço qualquer coisa que num piscar de olhos. Me fala uma coisa à tarde e à noite eu já nem lembro. Mas porque vocês têm preguiça de pensar. Também. Vocês jovens têm preguiça de pensar. Também. Vou pensar o que eu fiz agora de tarde. Não, vocês não querem pensar. Eu Vocês consigo. querem falar o que está acontecendo na hora. É esse o problema. Isso é uma Não? realidade. Não, é isso mesmo. Isso é uma realidade. Mas volta até. A Sofia tem uma pergunta. Ela que tem. É claro. Fala, Sofia. Vai, Clarice, pergunta. Tá bom. A gente é amiga. Olha, Já teve, na sua missão, já teve preconceito religioso? intolerância religiosa. Isso. Olha, isso Eu é uma acho que coisa daí muito deve ter interessante. sido até comum, imagino. A igreja, ela tem um programa muito forte sobre a tolerância religiosa, sobre a igreja promove muitos eventos com pessoas de todas as religiões, né? Porque o objetivo
né, principal é Deus, é amor ao próximo. Eu não senti intolerância religiosa, não, até porque a nossa postura como missionários sempre foi de muito respeito, Essa é a palavra-chave. né? Respeitar todas as pessoas, de todas as religiões. E existia uma coisa nas palestras, a gente que é um pouco, falava muito que era sobre edificar sobre crenças comuns. Então, sempre quando, né, bispo, quando tinha alguém que fosse de uma religião diferente, a gente tentava ver o que é que aquela pessoa tem que nós temos também e a gente edificava sobre aquilo, né? Normalmente as pessoas falavam sobre Deus, a gente fala sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre amor ao próximo, então a gente conseguia fazer o quê? Uma ligação, né, religiosa. E hoje em dia, né, quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente sabe que precisa ter essa união, né? Nós sabemos que só existe um Deus e só existe um Cristo, né? E as pessoas elas precisam entender que o respeito está acima de tudo. A gente não pode jamais ter deboche, ter brincadeira ou desdenhar de qualquer outra crença, né, que aquela pessoa venha ter. Então, na missão, a gente trabalha, né, Bispo, com muitas pessoas de várias religiões, né? Demais. A gente ensina, né? A gente ensina pessoas de outras religiões. Pastores. Mas assim, o ponto principal, né? Os dois pontos principais, um deles, né, o Álvaro falou muito bem, que é o respeito, né? E nós todos somos irmãos em Cristo, né? Então nós temos que lembrar isso, tá? Nós temos um propósito que é voltar a viver com Ele. E, né, eu acho que o Álvaro também foi ensinado assim na missão, nós temos que evitar qualquer tipo de combate religioso com outras pessoas, né? Os missionários, eles não estão ali para discutir, bater de frente. Não, a minha é verdade, não, a minha... Não existe isso. O Espírito, ele vai falar para você, para a pessoa, o que é verdade e o que não é verdade. Ele vai mostrar para você se as coisas que os missionários estão falando, elas são verdades, elas são verdadeiras. Então é algo muito pessoal isso, né? É assim que nós falávamos, né? Se a pessoa tem um desejo de conhecer a verdade, o que ela tem que fazer? Buscar E receba. Perguntar a Deus, em oração, se aquilo é verdadeiro ou não. E aí ela vai receber. Bispo, quer ouvir um negócio engraçado? Então isso é importante. Vamos fazer um pop quiz Agora, aqui do nada. intolerância aqui, João, é só de lactose, brother. Porque... Eu não tenho, não. Não tem não. Posso fazer um pop quiz aqui rapidão? Pode, claro. Qual que é aquela escritura na Bíblia que fala sobre buscar e receber? Todo mundo aqui, ó. Eu quero ver quem sabe. Buscar e receber. Buscar e receber. Vai. Nossa senhora. É na Bíblia, cara. Eu já deixei pra um livro. Um livro, vai. É na Bíblia. Na Bíblia, tá fácil. Começa com L. Começa com o quê? É Lucas, não é? É Lucas. Sim. Não. A Bíblia é Lucas. É Lucas. Nossa, Pedi, ninguém. recebereis, bateis, servos abertos. Um negócio assim, né? Mano, Fala, João. Fala aí, João. Fala qual é, João. é Ensina. Lucas 15:7, não é? Vamos lá, isso. Eu só não tenho decorada, eu sei que é. Mas o princípio é justamente esse, Aham. pedir e receber. E tudo que a gente pode pedir, a gente vai receber. A gente tem que ter fé. Agora, esse receba, que a gente brinca tanto Receba. aqui, receba, mas assim, a gente vai receber no momento certo. Uhum. Então a gente precisa ter a paciência, né, de esperar, porque às vezes a gente quer receber na hora. Né? Hoje em dia essa geração é tudo assim, querer receber tudo imediatista na hora, não tem essa paciência que precisa ter, porque às vezes aquilo, João, não é bom para você naquele momento. Sim. Embora que você ache que não é. Entendeu? Então a gente tem que ter essa paciência. Agora, olha só, né? Interessante isso, de receba, né? Receber. Se você trabalha, não trabalha durante a semana, você vai receber? Não. E aí qual que é o ponto? Trabalhar. Exato, trabalhar para receber. Buscar. Buscar e receber. Agora, se você não faz a sua parte, Ninguém vai que fazer é pra você. de conversar com o Senhor, de abrir o seu coração, de falar para Ele os seus sentimentos, os seus problemas, o que você realmente deseja, você não vai receber. Nada vai acontecer. Então, qual que é o segredo?
Buscar, abrir o coração, né? Conversar para que você possa receber a sua resposta. Tá? Sim. Ó, tem essa piada aqui, ela é muito, muito boa. Uma piada muito boa. Não é muito boa não, ela é bem ruim, na verdade. Ah, então nem fala. se Não, é ruim, não, fala. não. Eu tenho uma piadinha boa de missionário, hein? Não, mas essa daqui, Uma ela piadinha é, boa de missionário. essa daqui é bem ruim. Aham. Por que o gaúcho nunca aparece nas fotos? Porque o gaúcho nunca aparece nas fotos. Gaúcho? Alguém tem gaúcho aqui pra falar pra gente ou não? Tem não. Não, a gente tem carioca. Carioca. É porque ela é que bate. Ah, que bate. Pessoal, vamos lá, peraí. Três, hein, Ah, ó. não, gente. 2, 3. Essa daí foi bem ruim. João, você podia perguntar pro Joseph, né, que bate foto. Nossa. Falar nisso, quando eu tava mandando meus papéis pra missão, eu tinha um medo muito grande, porque era crevelante, né? Se eu fosse para uma missão no sul, eu ia falar crevelante, né? Então, a gente tinha esse receio. Era bem. Essa daí foi ruim. Não, e se fosse pro Nordeste, se fosse pior, amigo. Pior É crevelante e assim é crevelante. E aí, olha só, né? Uma piada de missionário, né? Tinha uma dupla de missionários, isso é verdade. Eles moravam na mesma rua que o bispo da ala morava. E o bispo morava na casa da frente, assim, ó. Então o bispo abria a janela, via a casa dos missionários. E aí chegou um missionário novinho, né, na área. E aí todo dia de manhã, quem estava na janela olhando os missionários? O bispo, para ver o horário que eles saíam de casa. E aí esse missionário novinho, o que ele fazia quando saía no portão da casa? Acenava pro bispo. Sinal da cruz. E a gente sabe que a gente não usa na igreja a cruz, né? O sinal da cruz. Né? Porque nós acreditamos num Deus, num Cristo vivo. Né? Então nós não usamos a cruz. Não temos nada contra a cruz. Né? E aí, né, o bispo falou, opa, né, que coisa estranha, né? Aí no outro dia de manhã o bispo lá na janela de novo. Aí o Helder, sinal da cruz. Aí o bispo falou, caramba, eu vou ter que conversar com esse Helder. Vou conversar. Chegou domingão, né? O bispo ansioso falou, Helder, deixa eu conversar com você, tá rapidinho. Helder, eu queria saber aí, por que todo dia de manhã, quando você vai pro trabalho, sai de casa, você faz o sinal da cruz, né? Aí ele falou assim, não, bispo, não é sinal da cruz, né? Não, Helder, já vi várias vezes, você faz o sinal da cruz. Você faz, não, bispo, eu faço assim, é pra saber, ó, se eu estudei, se eu tô com a gravata, com a plaquetinha, com a camisa branca. Ele faz assim. Fazendo checklist. É o checklist do Helder, né, cara? Foi melhorzinho essa aí. Foi melhorzinho. Foi boa, né? Vocês gostaram, né? Eu entendo de piada ruim, essa daí foi... Essa daí doeu. Essa daí doeu. Doeu, né? Melhor que o que bate. Razoavelmente melhor. Ah, então tá bom. Então isso já tá ótimo. Foi razoavelmente melhor. Mas agora que a gente tá nessa parte de humor, me conta aí sobre experiências engraçadas que aconteceu na missão. Engraçada, meu amigo, é o que mais Álvaro acontece. deve ter muita, viu, Álvaro? Tu tem muito também? Tem bastante. Ah, eu tenho, Coisas viu? bem engraçado sim. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A missão é super diversão. Você se diverte Tenha isso em mente. fazendo coisas do Senhor da maneira certa, cumprindo regras. Porque às vezes a pessoa acha que cumprir regra é chato. Não, Regras é foram tranquilo, feitas para amigo. ser quebradas. Precisa ter. Mas eu me diverti na missão. Antes de vir pra cá, eu fui encontrar um amigo meu da missão, um pouquinho antes de vir. Né? E a gente começou a falar sobre coisas engraçadas da missão. E aí te lembrou uma coisa que é quase inacreditável. Eu estava numa área chamada Cáceres, que é em Mato Grosso, que é divisa com a Bolívia. E lá tem muito cobra, jacaré, tem de tudo. Você fala das Amigo, pessoas eu vou ou te do falar. animal mesmo? Não, vou falar de pessoas, de animal mesmo. Tá. Né? A gente morava numa casa que era perto de um rio. Delícia. Vocês Né? tomavam banho no rio? Não podia, né? Ah. Não podia banhar no rio, não. Mas assim, eu só sei que a gente não pidem no dia de folga,
escrevendo carta, eu em cima de uma beliche, e escrevendo, e meu companheiro cozinhando, fazendo alguma coisa. João, quando de repente... Eu vou procurar essa foto e vou tirar e vou postar para vocês verem. Quando de repente entrou um jacaré no meu quarto. Ah. Desse tamanho assim, o jacaré assim. Era de pelúcia? Não, de verdade. Pensa numa pessoa que não descia por nada no mundo da beliche. E o jacaré não saía por nada. Eu joguei todas as coisas que tinha em cima para ver se ele voltava. Não, eu pensei que ele poderia fazer assim, sair, né? E coisa assim, mas não saía. E eu falando, eu admite, e ele rindo, e não entrava no quarto também. Gente, foram cerca de 3h30, aquele jacaré não saía. Eu já tinha jogado tudo que tinha, que eu podia jogar. Joga a cama. Eu já tinha jogado. Então, e fiquei lá, e o companheiro não apareceu. Saiu, apareceu na janela, apareceu na janela. E assim, eu fiquei 3h30 e eu não descia por nada no mundo, o jacaré lá parado, parecia até que era de mentira, mas era de verdade, porque não entrou. Depois de 3h30, que aí eu acho que deve ter sido do fome, não encontrou nada, porque eu joguei tudo, gente. Joguei livro, joguei até livro de Você Mormon. não jogou comida, né? Não, joguei até o livro de Mormon, eu lembro, porque era o que eu tinha ali perto, eu tava jogando. Ah, vai que se converte. Amigo, mas aí depois de 3h30, sem brincadeira, o jacaré foi embora. Saiu e foi, e a gente viu ainda saindo para o lago. É que não tinha, né, gente? Naquela época não tinha aquele celular que a gente faz vídeos, essas coisas assim, não tinha. Mas eu tenho a foto, porque a minha mochila ficava do lado assim, eu tinha uma câmera. Mas foi a coisa mais engraçada que aconteceu depois, né? Uhum. E assim, e coisas que acontecem, que a gente andando de bicicleta, tinha que usar capacete, aí as pessoas gritavam na rua, tartaruga ninja! Né? Todo mundo gritava por causa do capacete. Então assim, acontece de tudo. Né? E outra, antes de passar para o bispo... Na sua missão, o pessoal pensava também que os missionários eram tipo do FBI, essas coisas assim? Falavam para vocês ou não? Não. Não, Nunca falaram não, mas eu acho que eles achavam assim... Né? Não, primeiro eles achavam que todo mundo era americano, né? Verdade. Independente, achavam que a gente tinha que explicar que não era americano todo mundo. Mas, João, deixa eu contar uma coisa engraçada, que eu andava de bicicleta. Aqui os missionários aqui andam de bicicleta, alguns, né? Não, eles usam de carro mesmo. Não, tem de bicicleta também, sim, que eu já vi. Nenhuma vez na missão. Aqui eu só vi os manos de carro. Não, mas tem de bicicleta também. Sim, tem bicicleta, sim, tanto o Cícero como ela. Aí eu estava no Tocantins, já era 9h30 da noite, 9h30 da noite, pedalando com meu companheiro, feliz de ter marcado um batismo, tava tudo muito bem, e eu conversando, e tudo fechado, aquelas ruas. Gente, sabe aquela cidadezinha que a gente vê em filme, que parece que tem uma igreja, uma praça? Então, era um lugar mais ou menos assim. E eu fui conversando com o meu companheiro, e assim, só com uma mão, assim, ó. E falando. De repente, gente, teve um buraco. A roda toda entrou no buraco e eu voei com tudo, ó. Voou livro de Mormon, voou bolsa, virou tudo. E quando você tá numa situação que você vergonha, você logo levanta, né? Pra não ver. E eu falei assim, ninguém viu. Ninguém viu, porque era noite e tal. João, assunto da cidade, da praça, da padaria. Aquele Mormon missionário caiu e se esborrachou no chão. Toda a cidade estava sabendo que eu tinha caído. Alguém devia estar na janela olhando e falou. Então tem muita coisa engraçada. Conseguiu ensinar alguém por causa disso? Olha, nem sei, viu? Mas assim foi engraçado, porque foi explicado, todo arranhado com tudo, aquela baixaria total de ter caído, mas estava feliz. Então a missão é divertida. É isso aí, as oportunidades que a missão te dá, você tem que aproveitar isso, né? É que nem nos dias de hoje, né? Os missionários, eles têm a oportunidade de usar a tecnologia ao seu favor e encontrar pessoas para serem ensinadas. A gente viu recentemente um vídeo do Helder Leonardo, né, que ele fez. Excelente. Foi no Instagram, no TikTok, não sei. Mas ele fez muito legal, entendeu? Sobre ensinar e tal. Então, assim, essas ferramentas que vocês têm que usar hoje, no dia de vocês, como algo, né, positivo, para encontrar pessoas. Aí você falou, né, se eu ensinei alguém, se nós ensinamos alguém, né? Eu também tive experiências com bicho na missão, rato, diversas vezes, diversas casas, né? Lá em Belém, onde eu fiz missão, né? As casas não tem esse forro aqui, muitas das casas, né? Mas tinha cobra? Sim. Ave Maria. É aberto, cobra. assim que você vê, né? As madeiras com a telha e tal, né?
A gente cansou de dormir à noite, tá dormindo no escuro, aí começa a ver uns barulhinhos, né? E aí quando você acende a luz correndo, você vê todos os ratinhos correndo nas madeiras assim, ó, no Os telhado. Mickey. Assim, ó, né? E isso acontecia demais. Eu tive um companheiro americano aqui do Arizona, inclusive. Meu primeiro companheiro. A gente estava em casa e aí de repente, à noite, apareceu um rato na casa. Ah. E ele era tipo aqueles, né, ninja, né? Aqueles caras assim, não, eu vou pegar, vou matar, né? E aí ele pegou uma faca na cozinha grande não. assim, ó. Uma faca? Uma faca. E Ai, aí começou a procurar o rato, aí entrou no quarto. E aí o rato foi no canto da parede assim, ó, e as minhas malas estavam no canto da parede. E o rato se enfiou no meio das malas assim, por baixo da mala. Aí ele falou, vou pegar esse rato. Aí ele pegou a faca assim, ó, entrou devagarinho no quarto, quando ele viu assim o rato do lado da mala, ele veio com a faca assim, ó. Ele pegou o rato com a faca. Rasgou a mala. Ele foi bem rápido. E aí o rato saiu na faca. Aí ele jogou o rato no quintal. Ah, não morrido, fez churrasco de rato. Tinha, né? Tava morto. Tadinho do rato. E aí, pra resumir, no outro dia de manhã eu acordei. Um rombo da mala. Não, eu ainda tava cortando o pão na cozinha. Eu falei, Ah, não. que faca que é essa, Helder? Não, é a faca que eu usei na... Mas eu lavei a faca, tá tudo bem. Ah, nossa. Então são coisas que acontecem na sua missão, né? Ai. Mas olha, o interessante, sabe o que é? Gente, o importante, sabe o que é? É você fazer do momento ser especial. A gente tá contando coisa, João, de quantos anos atrás, bicho? Mais de 20, né? Ah, meu já faz 27 anos, né? Então, o meu é de 23, 24. É. E a gente tá contando coisas que parece que a gente viveu ontem. Isso mostra o quanto foi especial, o quanto é importante, o quanto foi divertido, o quanto conhecemos pessoas especiais. A gente está falando coisas de muitos anos atrás, mas parece que foi ontem. Então, quando vocês vivenciarem isso, daqui a 20 anos, 20 e poucos anos, vocês vão falar a mesma coisa. Que momentos especiais que eu vivi. Então, São momentos diferentes hoje, né? É. Então cada um tem que viver o seu momento. fase né? diferente, é. Eu lembro, né, que uma vez, eu já contei para alguns, né, essa história, mas a gente estava numa área, eu e o meu companheiro, né, um companheiro de Minas, um rapaz muito bacana, me dei muito bem com ele e tento contato até hoje com ele, né? E aí nós estávamos ensinando, tá, um grupo de pessoas, aí a gente estava indo para uma palestra, calor assim muito forte, estávamos em Belém, inclusive. E aí, né, o pessoal jogando bola, só homens. Falei, Helder, olha aí, meu. Os caras estão jogando bola, um calor assim, um solzaço violento. Vamos levar água, vamos pegar água gelada e levar para esses caras lá no jogo. Ó, que bonzinho. Rapaz, chegamos com umas garrafas de água gelada e com uns copos lá. Paramos o jogo, os caras tomaram água, né, nos conheceram. Tivemos a oportunidade de ensinar alguns deles ali. Estratégia. Entendeu? Então, Essa Foi daí foi a inteligente, que os foi caras saíram inteligente. correndo antes. com medo, alguns deles, né? Porque já conheci os missionários, alguns deles. Então, assim, é oportunidade, é fazer das oportunidades algo proveitoso e positivo, né? Bom, infelizmente, a gente vai ter que finalizar essa conversa. Rápido, hein? Olha, eu não sei se isso é alegria ou tristeza. né? Infelizmente a conversa tá muito boa. Eu tô ouvindo que eles querem mais depois, marcar uma outra vez. Por mim, tudo bem. Mas, João, olha isso aqui, ó. Então, né? Tô de olho ali naquela galinha. Ô, bateu até uma fome aqui, mano. Rapaz, uma galinhada, né? Olha, eu acho que tá representando aqui, Sem ó. bico essa galinha, né? A galinha tá com Sem bico. cabeça e bico. Não, A galinha tá com gente, bico. olha o urso. O urso tá até com a plaquinha, ó. Tá escrito o quê, bicho? Pela plaquinha? Olha só, puseram meu nome ali. Ô, Samuel. É, eu não queria. E ó, a galinha, ó, o prato mais estranho que eu comi, que teve. Ó, o Samuel desenhou até. Show de bola, adorei. Obrigado pelo convite, foi Obrigado pelo ótimo. convite, ó. Muito obrigado Fiquem vocês por sempre à terem vontade. aceitado e vindo. Muito bom. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Espero que vocês tenham uma boa Tem tarde, que boa seguir, noite. né? E como vocês sabem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui ficamos com Pode Confiar. Valeu, falou.